Você já conheceu alguém que parecia simpático ou até interessante, mas algo nele incomodava? Você nem sabia explicar direito o que era. Não era a roupa nem o jeito de falar, mas ainda assim havia uma sensação de incômodo. Pois bem, existem erros que corroem as conexões humanas. E o pior, a maioria das pessoas que cometem esses erros nem percebem. E a dura verdade é que às vezes não é que as pessoas não gostem de você, é que algo em você transmite uma energia que elas não querem por perto. Algo que sufoca, que repele. Por isso, hoje vamos falar sobre os erros mais sutis e ao mesmo tempo mais fatais quando o assunto é convivência humana. O primeiro deles é o que eu chamo de aura de desespero. Existem pessoas que carregam uma ansiedade escondida dentro delas. Não é aquela ansiedade óbvia de quem tá tremendo ou falando rápido demais. É uma forma mais discreta, quase invisível, e ela vem de uma necessidade de aprovação, de ser aceito, de ser validado. O curioso é que essa aura de desespero é silenciosa, mas devastadora, porque o outro se sente pressionado a oferecer atenção, reconhecimento, afeto. E é exatamente essa pressão que gera o afastamento. É um paradoxo cruel. Quanto mais alguém precisa que gostem dele, menos gostável ele se torna. Isso acontece porque as relações humanas são construídas sob liberdade e de forma espontânea. Ninguém quer sentir que está sendo sugado para dentro de uma carência emocional. Existe um conceito estudado na psicologia chamado neediness, e é descrito como a necessidade oculta de validação e aprovação constante. Essa dinâmica acontece em todo tipo de relação. Em amizades, quando alguém parece depender demais da validação do grupo, no trabalho, quando o colega tenta se provar o tempo todo, e até em relacionamentos, quando a necessidade de estar junto ultrapassa a naturalidade do querer estar junto. No fundo, a aura de desespero transmite uma única mensagem: eu não sou suficiente por mim mesmo, então preciso que você me complete. Mas daí surge a pergunta inevitável: como escapar disso? A primeira chave é perceber que neediness não é falta de amigos, de atenção e de carinho, é a ausência de uma base interna sólida, porque sair desse estado não tem nada a ver com fingir confiança ou se fazer de frio. Isso seria apenas outra máscara, e máscaras sempre caem. O caminho real é substituir a necessidade por autonomia. Isso significa resgatar sua própria vida, ter algo que lhe dá sentido fora da aprovação externa. Pode ser um projeto, um hábito, um propósito pessoal. O ponto é, quando você se ancora em algo que depende só de você, a necessidade do outro diminui naturalmente. E a outra chave é a consciência no momento presente. Pessoas dominadas pela neediness vivem em um estado de antecipação, analisam cada reação, medem as respostas e tentam sempre prever se estão sendo aceitas. O segredo é entender que quanto menos você depende que o outro confirme o seu valor, mais valioso você se torna aos olhos dele. E quando isso acontece, algo curioso se revela. As pessoas finalmente começam a querer estar perto de você. Agora vamos mergulhar em outro comportamento que afasta tanto quanto, mas por motivos diferentes. Tô falando de ladrão de histórias. Existe um momento muito íntimo nas conversas, que é quando alguém decide abrir uma parte da sua vida contando uma história. Pode ser algo simples, como uma lembrança engraçada de infância, ou algo mais delicado, como uma dificuldade no trabalho ou um problema pessoal. E é nesse instante que a verdadeira conexão acontece, porque é onde a pessoa tá mostrando suas vulnerabilidades, conquistas ou até emoções. Mas existe um veneno que corrói essa conexão: transformar histórias em disputa. Você com certeza já viveu isso. Contou algo simples, talvez uma viagem que fez no fim de semana, e logo recebe: sério, eu já fui pra tal lugar, muito melhor, você precisa conhecer. Ou você fala de um desafio pessoal e a resposta vem: ah, isso não é nada, você precisa ver o que eu passei. A conversa que poderia aproximar se torna uma corrida de quem tem a melhor versão ou a experiência mais intensa. E esse é um dos atalhos mais rápidos para alguém começar a não gostar de você. E aqui entra outro ponto que costuma caminhar junto: o conselho indesejável. Muitas vezes, a história nem vira competição, mas vira palco para um sermão que ninguém solicitou. Alguém compartilha uma dificuldade, tipo: cara, tenho dormido mal esses dias, acho que é ansiedade. E em vez de ser ouvido, recebe: ah, acho que você precisa se organizar melhor, tenta cortar o café que você dorme mais cedo. Que era para ser um espaço de acolhimento, vira uma sessão de julgamento. E esse tipo de reação faz com que a pessoa pense duas vezes antes de se abrir de novo. O detalhe é que na maioria das vezes as pessoas não querem soluções, querem apenas ser ouvidas, sentir que alguém se importa. Minha vida mudou quando eu entendi o peso dessas frases. Entendo como deve estar sendo difícil pra você. Ou imagino como foi desafiador. Parabéns por ter conseguido. Podem ser frases simples, mas que têm um poder enorme, porque validam o que a pessoa sente. No fim das contas, as pessoas não lembram do que você fala, mas de como você as fez sentir. Se você é alguém que sabe ouvir, se tornará raro, e a raridade é sempre valiosa. Pois bem, chegou a hora de entrar num dos comportamentos mais traiçoeiros da mente humana. É quando você conta um sonho, fala de um objetivo ou compartilha uma ambição e de repente perde a motivação. Já se perguntou por que isso acontece? Eu chamo de projeção oculta. Um medo que não é seu, mas que te atinge como se fosse. Porque a pessoa na sua frente, ao invés de te inspirar, começa a te encher de dúvidas e medos. Porém, muitas das vezes isso não é maldade. Pais frequentemente fazem isso sem perceber. Os conselhos exagerados ou aviso constante sobre riscos é na verdade um reflexo de suas frustrações. Amigos também podem agir assim. Você compartilha uma ideia ousada e já falam: não sei se vai dar certo, é arriscado demais, e se der errado? Talvez você não seja esse tipo de amigo, mas se tiver um amigo assim, meu conselho é que se afaste dele o quanto antes, porque com o tempo isso vai corroer sua motivação e principalmente sua confiança. A presença deles vai transformar sonhos em dúvidas.
E para escapar desse efeito, não precisa ignorar conselhos nem cortar pessoas da sua vida de forma radical. Quando alguém tenta te impedir de sonhar, primeiramente, observe se é uma preocupação genuína ou se é só a sombra dos próprios medos. Mas independente da observação, siga em frente, confie na sua própria visão e na sua capacidade de lidar com os riscos. No fim, a projeção oculta só tem poder se você permitir. Se você manter seus objetivos vivos, mesmo diante do ceticismo e do medo dos outros, seus sonhos permanecerão seus e, o melhor, mais prováveis de se tornarem reais. Agora vamos pro último e pior erro que você pode cometer, a conversa fantasma. Você já deve ter sentido isso, tá de frente pra alguém conversando e ainda assim sentir que tá sozinho. Não é um silêncio nem desinteresse, é algo pior. É quando a troca de palavras não carrega nenhuma profundidade. A conversa não avança, não cria conexão, é como se a pessoa estivesse ali só pra cumprir um papel. Esse fenômeno se tornou ainda mais comum na era digital, onde tudo é rápido, superficial e repetitivo. A pessoa já não fala pra se conectar, fala pra não sumir. E a consequência é péssima, porque não é nem que a pessoa seja ruim ou que não tenha nada a dizer. O problema é a energia do vazio. Respostas rasas, histórias mal contadas e frases automáticas transmitem um sinal claro: não tô realmente aqui. E no fundo, ninguém gosta de sentir que tá diante de alguém sem presença. É quase como conversar com uma parede que sabe responder. Outro detalhe cruel da conversa fantasma é que ela não deixa lembrança. Você pode passar meia hora com alguém assim e minutos depois não se recorde de nada, porque não teve nenhuma frase que marcou ou uma emoção forte que ficou. E quando alguém não deixa rastro, o cérebro classifica como irrelevante. A neurociência mostra que a memória humana não guarda informações neutras, ela prioriza o que gera emoção ou surpresa. Daniel Kahneman explica que não lembramos de experiências inteiras, mas sim de momentos marcantes. Ou seja, se não houve nenhum momento marcante, o cérebro descarta como se nem tivesse acontecido. E é justamente por isso que eu considero esse o pior erro. Você pensa que as pessoas não gostam de você, mas na verdade é algo muito pior. Elas simplesmente esquecem que você existe. E para escapar da conversa fantasma, é muito mais simples do que parece. É sobre presença. A psicologia chama isso de escuta ativa, quando você não só ouve as palavras, mas registra a emoção e responde a ela. Outro ponto é parar de ter medo do silêncio. Muita gente enche a conversa de frases vazias porque teme o desconforto do silêncio, mas o silêncio muitas vezes é mais poderoso do que qualquer palavra automática. Ele mostra que você está digerindo o que ouviu, que está presente. No fundo, todo ser humano procura a mesma coisa: se sentir vivo ao lado de alguém. Quando você oferece isso, se torna inesquecível para qualquer pessoa. Se esse vídeo fez sentido pra você, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Aquele que conhece os outros é sábio, aquele que conhece a si mesmo é iluminado.